Setembro de 2025, às 12h25 da manhã, no porto de petróleo de Primorsk, na costa do Báltico, dois enormes petroleiros da Frota Sombra estavam silenciosamente esperando para carregar milhões de barris de petróleo. De repente, uma anomalia sem precedentes apareceu na tela de uma estação de radar Nebo-M de longo alcance VHF a centenas de quilômetros ao sul. Exatamente mais de 70 sinais não identificados com pequenas seções transversais de radar estavam se dirigindo para o espaço aéreo russo. A origem desses sinais se estendia até 1000 quilômetros e sua carga potencial totalizava mais de 3 toneladas de explosivos de alto poder. No Centro de Comando de Defesa Aérea do Oblast de Leningrado, as sirenes começaram a soar quando os dados foram confirmados pelo radar de vigilância de área ampla 91N6I Big Bird. As bases para esta operação foram estabelecidas meses antes em uma sala de planejamento em Kiev. No entanto, o alcance de 1000 quilômetros era um problema em si, mas o verdadeiro obstáculo era a rede de defesa aérea russa, conhecida até mesmo pelos padrões da OTAN como uma bolha de negação de acesso, área A2AD, que estava implantada ao longo de todo esse alcance. Os generais russos estavam calmos, este era precisamente o momento para o qual seus sistemas foram projetados. A rede integrada de defesa aérea de 3 camadas da Rússia entrou em ação perfeitamente. Os radares de engajamento 92N6E Gravestone das baterias S-400 ao redor de São Petersburgo começaram a travar em alvos um por um. Em altitudes mais baixas, as baterias Pantsir S-1 encontraram os alvos que se aproximavam com uma parede de aço, desencadeando o fogo infernal dos canhões gêmeos 2A38M de 30 mm, capazes de disparar 5.000 projéteis por minuto no céu. No entanto, o caos que os russos testemunharam não foi um ataque aleatório, foi um plano de engano massivo e geograficamente preciso. Para afastar o guarda-chuva de defesa russo de Primorsk, ondas de iscas foram especificamente direcionadas para as aldeias de Vsevolozhsk, Tosno, Pokrovskoye e Uzmeno, bem como para o distrito de Lomonosov, no Oblast de Leningrado. Ao mesmo tempo, os distritos de Volossovsk, Tosnensk, Gatinsky, Lomonosovsk e Pushkinsky em São Petersburgo também foram alvos, atraindo completamente a atenção das mais poderosas baterias S-400. Em um abrigo de defesa aérea em Gatinsky, um jovem tenente russo, ao ver o último alvo em seu setor desaparecer da tela, passou seu relatório de rotina para o centro de comando. Setor limpo. Todos os alvos destruídos. Este relatório, ao subir na cadeia de comando, levou os generais ao maior erro de suas carreiras. O que eles pensavam ser uma vitória era, na verdade, uma armadilha. Para este plano complexo, mais de 70 drones foram designados para Leningrado e região de São Petersburgo. Destes, 35 AK-400 sites foram encarregados de atrair São Petersburgo. Os 40 drones restantes formaram a força principal que se espalharia pelo Oblast de Leningrado. No coração desta força estavam 15 UJ-26 Bobber Airs encarregados de atacar o porto de Primorsk. O sucesso do plano dependia de alguns dos 40 drones que se dirigiam para Leningrado superarem esta infernal parede de fogo e alcançarem seu alvo. A adequação de cada elemento foi crítica para a implementação técnica deste plano. Os drones UJ-26 Bobber ER que compunham o esquadrão de assassinato foram especialmente selecionados para esta missão. O alcance dos drones Bobber padrão era insuficiente para esta missão. As versões ER de alcance estendido, no entanto, eram as únicas plataformas kamikaze no inventário ucraniano capazes de completar um voo de 1000 km em uma única direção com uma ogiva de 40 kg, graças a tanques de combustível adicionais e software de motor otimizado. Uma solução semelhante foi desenvolvida para as plataformas de guerra eletrônica, IW, chamadas Banshee-7, que serviram em um papel de apoio. O alcance dos drones IW padrão era insuficiente para acompanhar o esquadrão de assassinato ao longo da rota. Portanto, as plataformas Banshee-7 também foram construídas no mesmo corpo de longo alcance do Bobber Air, carregando cápsulas de interferência avançadas e antenas adicionais em vez de cargas explosivas. A missão delas era escoltar os drones Bobber até o alvo, ou seja, por 1000 quilômetros. A razão para escolher o AK-400 Scythe como isca foi sua simplicidade. Seu corpo de madeira compensada não apenas proporcionava uma baixa assinatura de radar, mas também facilitava a produção em massa. Centenas de drones necessários para um ataque de saturação poderiam assim ser produzidos rápida e economicamente. À meia-noite, mais de 70 drones decolaram de diferentes pontos na Ucrânia e começaram a infiltrar-se na Rússia a baixa altitude. As primeiras horas passaram em absoluto silêncio de rádio, rastreando o terreno. Usando mapas digitais de terreno pré-carregados, os drones seguiram leitos de rios e áreas florestadas, permanecendo abaixo do alcance de cobertura das principais redes de radar russas.
Este foi um grande teste para os sistemas de navegação autônoma de cada drone. Vários drones foram perdidos durante este voo desafiador, seja colidindo com o terreno ou sofrendo falhas técnicas. Esta foi uma perda aceita desde o início do plano. Uma vez que cruzaram a fronteira russa, as regras do jogo mudaram. Eles não precisavam mais se esconder, eles tinham que gerenciar. Quando a rede de defesa aérea russa despertou, reagiu exatamente como a Ucrânia esperava. Quando os radares 91 N6 e Big Bird detectaram esse enxame massivo, mas disperso, vindo de centenas de quilômetros de distância, o sistema automaticamente priorizou o grupo que percebeu como a maior ameaça. Os 35 sites indo para São Petersburgo. Os enormes mísseis da série 48 N6, lançados de lançadores S-400, caçaram esses alvos baratos de madeira, compensada um por um. Para os russos, isso foi uma defesa impecável. Para os ucranianos, foi o primeiro sacrifício de peão no tabuleiro de xadrez. Enquanto isso, os outros 40 drones espalhados pelo campo do Oblast de Leningrado começaram um jogo mortal de gato e rato com os sistemas Pantsir e Buk. Uma bateria Pantsir S1 perto de Volosovsk travou mira em um UJ-26 Bobber voando baixo. O radar de rastreamento 1RS-21E do Pantsir havia capturado o alvo perfeitamente. O operador russo podia ver todos os dados de telemetria do alvo na tela de controle de fogo. No entanto, o operador ucraniano também podia ver o sinal daquele radar travado no Bobber em sua própria tela. Ele permaneceu calmo porque um Bench 7 próximo já havia feito seu contramovimento. O Bench detectou a frequência de banda X do Pantsir e emitiu um sinal de interferência tão poderoso, na mesma frequência que a tela do operador russo ficou instantaneamente completamente branca. O bloqueio foi quebrado. Como último recurso, o operador disparou os dois canhões A38M de 30 mm, mas o Bobber já havia escapado pela barragem de fogo e desaparecido na escuridão. Esse cenário se repetiu várias vezes naquela noite. Os russos eram teimosos e seu poder de fogo era alto. Em direção ao centro de Leningrado, eles conseguiram derrubar um total de 33 drones no chão em uma chuva de fogo e metal. Todos aqueles que se dirigiam ao centro de São Petersburgo foram destruídos. No entanto, essa foi uma perda planejada para a Ucrânia. Cada drone que caía abria uma porta para outro que vinha atrás passar. Porque enquanto aquele tenente passava seu relatório, do ponto cego criado por todo esse fogo e barulho, um esquadrão de assassinato composto por apenas 7 drones, o J-26 Bobber ER, especialmente modificados, havia rompido a linha principal de defesa. Esses 7 drones em breve mergulhariam bisturis cirúrgicos, cada um carregando uma ogiva perfurante de 40 kg, no coração econômico da Rússia. Os generais russos estavam olhando apenas para o canto de uma enorme tela mostrada a eles. E estavam prestes a perder toda a imagem. Eram 4h45 da manhã. A própria bateria Pantsir do porto de Primorsk foi surpreendida quando 7 pequenos sinais apareceram na sua tela e se aproximaram rapidamente, pegando-a desprevenida. Em pânico, abriu fogo e 57 mísseis E-6 saíram dos lançadores, mas os alvos estavam muito baixos, muito rápidos e muito próximos. Os 7 drones Bobber dividiram-se em 2 grupos com uma manobra final sobre o porto. 3 dirigiram-se para a estação de bombeamento, o coração do porto. Os mísseis do Pantsir atingiram um dos 3 no ar a apenas algumas centenas de metros do seu alvo, mas essa foi a última consolação dos russos naquela noite. Os 2 drones Bobber restantes mergulharam para completar sua missão. O primeiro drone, carregando uma ogiva termobárica TBG-7V, atingiu o edifício de controle principal da estação. A explosão consumiu todo o oxigênio no espaço fechado, criando uma onda de pressão massiva que explodiu as paredes do edifício para fora. Alguns segundos depois, o segundo drone mergulhou no coletor principal do oleoduto. A explosão cortou as linhas vitais do porto. Ao mesmo tempo, os 4 drones Bobber restantes travaram em 2 petroleiros que aguardavam no cais. Os 2 primeiros dirigiram-se para o Capitão Lobov. O primeiro drone, carregando um explosivo em forma de KZ-6, atingiu logo abaixo da ponte do navio, destruindo todos os sistemas eletrônicos no interior. O segundo drone atingiu um dos principais tanques de carga cheio de óleo, iniciando um incêndio massivo. Os outros 2 drones Bobber miraram no Sergei Gorshakov. Os ataques foram quase idênticos. Um mirou na casa de máquinas do navio, o outro nos coletores de carga. 4 dos Vants atingiram 2 petroleiros da classe Aframax pertencentes à frota Sombra, chamados Kustow e Kai-1. Kustow era um navio de transporte gerido pela Solstice Corp, com uma tonelagem de porte bruto de 115 mil. Kai-1 era outro petroleiro Aframax registrado na Axeronics Limited e operando com uma tonelagem de porte bruto de 110 mil. Ambos estavam listados sob bandeiras suspeitas nos registros de transporte marítimo dos mercados internacionais de seguros. No momento do ataque, ambos os petroleiros estavam na linha de carregamento. E quando os drones chegaram, o carregamento estava prestes a ser concluído. Foi então que o incêndio começou.
A escala do incêndio não era militar, mas estratégica, porque o ponto de impacto não foi apenas os tanques de armazenamento, mas também o coração das estações de embarque. Apenas 42 segundos após a primeira explosão, ocorreu a segunda e a estação de bombeamento número 2 do porto de Primorsk desabou. O terceiro drone perfurou a fachada superior do centro de controle do porto. Com um curto-circuito, todo o porto entrou em modo de desligamento de emergência. No entanto, esse comando de desligamento não passou pelo sistema, porque o núcleo do sistema de controle de energia também havia sido atingido. O quarto e o quinto drones miraram nos braços de carregamento na popa dos petroleiros. Um incêndio começou no Kustol, e o combustível começou a vazar do Kai-1. O sexto e o sétimo ataques de drones foram na área das válvulas de bombeamento. E após esses ataques, não era mais possível controlar o incêndio. Primorsk estava evaporando. Em minutos, o porto de Primorsk parecia um inferno com 2 enormes petroleiros em chamas e uma estação de bombeamento devastada. Horas após o ataque, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que 221 drones ucranianos haviam sido abatidos em todo o país durante a noite e que todos os ataques haviam sido repelidos com sucesso. No entanto, esses números eram insignificantes em comparação com as imagens de satélite de Primorsk, mostrando bilhões de dólares em danos. Os alvos não foram aleatórios. Só Primorsk representava aproximadamente 20% das exportações de petróleo da Rússia por via marítima. Os petroleiros visados da classe Aframax, cada um com capacidade de aproximadamente 700 mil barris de petróleo, eram embarcações-chave na frota sombra usada para contornar sanções. O porto de Primorsk facilitou um valor anual de exportação de petróleo de 15 bilhões de dólares. O petróleo em Primorsk é a porta de entrada para embarques de petróleo em barris que são difíceis de rastrear e ainda mais difíceis de controlar, vendidos para frotas sombrias internacionais. E fechar essa porta de entrada afeta diretamente o fundo de guerra da Rússia. O embarque diário médio de 1 milhão de barris de petróleo, isso se traduz em uma perda diária de aproximadamente 70 a 80 milhões de dólares. Naquela época, o aeroporto Pulkovo de São Petersburgo acionou seu plano de cobertura. 11 aeronaves foram desviadas para aeroportos alternativos. Naquela mesma manhã, numerosos Vantes, entrando no espaço aéreo simultaneamente, colocaram a gestão do tráfego aéreo civil e militar em modo de crise. Quando o reflexo de segurança foi acionado primeiro da perspectiva do radar e da torre, as operações automaticamente entraram em colapso. Dados da administração regional de Leningrado e do operador do aeroporto também foram repassados para agências estatais russas. Uma tela desordenada sobre São Petersburgo, destroços de UAV abatidos no interior de Leningrado, partes caindo fora de áreas residenciais. Tudo isso manteve a atenção do operador voltada para cima enquanto a onda de ataque vinda do horizonte do mar se fixava no terminal. Do ponto de vista técnico, o conceito de UAV de longo alcance da Ucrânia alcançou 3 coisas nesta missão. Primeiro, não permitiu erros de cálculo de alcance. Quando os tipos de ataque dos UAVs foram analisados, ficou claro que 2 classes diferentes foram usadas. Esses UAVs foram projetados para enganar os radares russos. Os sistemas russos foram otimizados para parar um pequeno número de alvos de alta tecnologia. A tática de enxame da Ucrânia sobrecarregou o mecanismo de tomada de decisão do sistema com saturação de alvos. O sucesso de plataformas de guerra eletrônica como a Banshee 7 não foi cegar completamente os radares, mas apresentar-lhes tantos alvos falsos e interferências que os operadores russos não conseguiam mais distinguir a ameaça real. Traços de tais sistemas foram encontrados entre as partes de drones capturadas ao redor de São Petersburgo. As partes encontradas em Usmino e Pokrovskoye indicavam que eram portadores equipados com software de navegação. Isso significava que a Ucrânia havia voado não apenas para atacar, mas também para enganar, e esse engano havia tornado o ponto atingido invisível. A confirmação veio quando imagens do incêndio se espalharam nas redes sociais. O incêndio não pôde ser controlado, e a declaração oficial que se seguiu não deixou outra escolha senão admitir o ataque. Além disso, em uma manhã em que estava operando a plena capacidade, como mencionado, o comando russo não previu o ataque. Pensava-se que Primorsk era um porto tão profundo, bem protegido e poderoso. Apesar da presença de unidades como o 6º Exército de Armas Combinadas em Leningrado, a 2ª Divisão Motorizada Independente e o Quartel-General da Frota do Báltico na região, havia uma fraqueza defensiva. Essas unidades estavam principalmente em uma posição defensiva voltada para o oeste. Em outras palavras, estavam olhando para fora, não para dentro. Isso porque o corpo de oficiais russos não esperava esse cenário. A base naval em Kronstadt, as unidades de artilharia e foguetes na linha Luga, as redes de defesa aérea ao redor de Lomonosov, a espinha dorsal de comando e controle na linha Gatina-Pushkin a Galatovo, toda essa rede vinha operando sob um modelo de ameaça regular por 3 anos, com processos funcionando de acordo com um padrão do sudeste da Rússia Central. Um ataque de drone suficientemente profundo para fechar o porto na costa do Báltico era considerado improvável sob este modelo.
O momento da troca de turno e a inflação simultânea das faixas costeiras do mar produziram pequenos atrasos. Quando esses fatores se juntaram, surgiu uma janela de oportunidade decisiva para a infiltração ao redor do terminal. A verdadeira surpresa foi a expectativa de que os oficiais russos não seriam o foco principal, mas sim os eixos circundantes. No entanto, os arredores apenas obscureceram a cena enquanto o ataque atingiu o alvo diretamente. Em outras palavras, as forças armadas ucranianas tiveram sucesso ao reunir a inteligência certa e escolher o momento certo. O ataque veio de fora e penetrou para dentro, e lá dentro queimou tudo. No papel, o guarda-chuva de defesa da Rússia na região é forte, mas na prática, quando combinado com um horizonte de baixa altitude, mar e confusão de alvos falsos sincronizados, pode resultar em falhas em janelas curtas. Este foi o caso na manhã de 12 de setembro. Os radares estavam operacionais. As linhas deram as respostas esperadas, mas a configuração não foi suficiente para impedir que drones de baixo perfil infiltrassem o terminal, voando baixo, rente ao horizonte do mar, entrando na linha de visão das antenas fixas apenas nos momentos finais para fechar a janela de interseção frontal. Esta geometria força até sistemas de alto nível, como o S-400, a uma corrida contra o tempo. Quando o seu radar detecta o alvo, ele já está quase em cima de você. E se o cálculo for atrasado, o fato de o bombardeiro ter voado a baixa altitude significava que, devido à curvatura da Terra, até mesmo os radares mais poderosos 91N6E Big Bird só poderiam detectá-los na última etapa por um tempo muito curto. Essa curta janela não foi suficiente para uma interceptação eficaz. As dezenas de relatórios de destruição na imagem aérea não foram além de produzir decisões de fechamento temporário e ciclos de sirenes distrito por distrito em Pulkovo, no céu sobre São Petersburgo. O resultado não foi apenas algumas horas de fogo, mas uma suspensão e uma frota sombra registrada pela primeira vez com incêndios simultâneos em 2 navios. Esta operação revelou uma nova realidade da guerra moderna. As guerras não eram mais vencidas apenas por aqueles com as armas mais caras, mas por aqueles que usavam suas armas de forma mais inteligente e ousada. E naquela noite, a Ucrânia mostrou ao mundo como colocar uma superpotência de joelhos com um gambito de 1000 quilômetros de extensão.